Com a graça de Deus, queremos iniciar mais este culto no lar da Congregação São Paulo. Que bom estarmos juntos para este momento de louvor e adoração. Que Deus abençoe o povo de Deus que se reúne em muitos lugares para adorar o nosso Senhor Deus. Queremos iniciar o nosso culto cantando Como Eu Amo o Teu Templo. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Queremos ouvir as palavras do Salmo de número 19, os versículos 12 a 14, e também juntos queremos cantar o hino Tal Como Estou, Tão Pecador, para este momento de confissão. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor.
causa desta confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito encontramos neste Salmo de número 19, os versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Até aqui a leitura do introito. A leitura do Novo Testamento, a leitura da Epístola, encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 a 31. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Assim escreve o apóstolo Paulo. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus
e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Até aqui a leitura da epístola. Em preparação ao Evangelho, nós cantamos: com fracas mãos tomamos teu santo livro, ó Deus. A leitura do Santo Evangelho encontramos conforme João capítulo 2, o Evangelho de João capítulo 2, versículos 13 ao versículo 22. Jesus vai ao templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este santuário e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos. E você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o santuário do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, a confissão de nossa fé neste nosso querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, queremos cantar Quero estar, Jesus, contigo. Jesus contigo, e onde fores te seguir. És o meu fiel amigo, só a ti irei seguir. És o autor da minha vida, de minha alma benfeitor, toda a força para a lida vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor? Sei que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até o fim. Sou por ti acompanhado na alegria e na amargor. Quero estar, pois, ao teu lado para sempre, ó bom Senhor. Eu espero o teu chamado a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. Estimado povo de Deus, querida Igreja do Bom Pastor Jesus, o terceiro domingo no período da Quaresma nos traz o capítulo 2 do Evangelho de João. Neste capítulo, dois fatos, dois acontecimentos que de uma forma, poderíamos dizer assim, arrasa quarteirão, abalaram as estruturas. Os dois títulos são: Jesus vai a um casamento, Jesus vai ao templo. Quando aquele noivo, naquele casamento, não sabia mais o que fazer, e de uma certa maneira o casamento estava arruinado, estava terminado, entra em cena um outro noivo, o noivo celeste. O texto diz: quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. O tempo da Quaresma nos apresenta esta minha hora de Jesus. Querido irmão, querida irmã, para que a minha e a tua hora fossem bem-aventuradas, Jesus teve que passar pela hora de sofrimento, como ele diz, a minha hora.
A Quaresma nos lembra todo este tempo em que o Filho de Deus é esmagado pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado. Se coloca em nosso lugar, é sepultado em nosso lugar, enfrenta o inferno e o diabo por mim e por você, para nos libertar. O Evangelho de João, no capítulo 2, apresenta esta minha hora de Jesus. Quando ele vai naquele casamento e quando ele transforma aquelas vidas sem sentido, agora no milagre que ele faz, no sinal que ele dá, o reino de Deus que está entre nós. Aquela água das velhas purificações foi transformado. O novo está entre nós. Deus, na plenitude do tempo, dá o seu maior presente para mim e para você. Quando Jesus diz para sua mãe, ainda não chegou a minha hora, ele está apontando para aquela hora fatídica do grande sofrimento. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, diz: ao meio-dia, agora lembrando a Sexta-feira Santa, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima para baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. Saíram dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitas pessoas viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Esta primeira parte do capítulo 2 é chamada de sinal. Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Deus manda o seu Filho para estar conosco. Jesus é o centro da história. Na continuação do capítulo 2, o texto do Evangelho deste domingo na Quaresma, Jesus vai ao templo, à casa de Deus. Assim como o noivo celeste transformou naquele casamento a vida daquelas pessoas, agora o dono do mundo, o dono da igreja, visita a sua casa. E o que acontece? O texto então diz que depois daquele movimento todo, em que Jesus cria espaços novos, os espaços que estavam sendo usados não mais para o culto, mas para o comércio. O texto diz que os líderes perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este santuário e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles então, não entendendo o que Jesus estava falando, dizem: a construção deste templo levou 46 anos e você vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o santuário do qual Jesus estava falando era
o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Jesus apresenta as Escrituras Sagradas e as suas palavras. E as Escrituras Sagradas, poderíamos dizer o Antigo Testamento, se encontram agora com as palavras de Jesus, o Novo Testamento. E no centro, o Senhor da história, o Senhor do mundo, o Senhor daquelas construções, o Senhor do culto que deveria ali estar acontecendo. É muito interessante que no texto há um jogo de palavras. Enquanto eles pensam no templo, com suas construções e seus pátios, Jesus fala do seu corpo, fala do santuário. Há uma indicação quando diz que o templo, com suas áreas em volta, havia todo um espaço para o mercado dos animais e moedas estrangeiras eram trocadas, e havia o pátio do culto, onde os gentios ou os não-judeus chegavam. Foi esta área que Jesus teve que limpar. Também há a palavra santuário, que Jesus usa, o centro do templo, o lugar santo e o santo dos santos. Em chamar seu corpo de santuário, Jesus substitui o templo com o seu culto pela igreja. No lugar do templo material, Jesus levantará, pela sua ressurreição, uma nova comunidade de santos que terá pleno acesso a Deus através dele, o Filho de Deus, o Senhor da vida, o Senhor sobre a morte. Os outros evangelhos dizem: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus precisa limpar aquele espaço que estava sendo usado para outros objetivos. Jesus continua fazendo isso na minha e na tua vida, no espaço muitas vezes da nossa mente e do nosso coração, no espaço de nosso lar. Muitas vezes há tantas outras coisas que nos tiram a força e que nos ocupam tanto nosso tempo. São tantas preocupações, são tantas ansiedades, são tantas dores, são tantos sofrimentos, que muitas vezes não temos mais espaço para o novo, para o reino, para o Senhor da história. Há também tantos e tantos vícios e tantos pecados que se instalam vagarosamente e que estragam a vida, o relacionamento não só com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas também com o próximo, e que se refletem numa vida inútil e sem valor. Sempre de novo Deus vem ao nosso encontro, na sua palavra, em lei e evangelho, e Ele precisa limpar aquela bagunça. Jesus o faz com muito amor, para lhe instaurar com sua presença o reino de Deus. Aprendemos deste texto que o grande sinal é o corpo de Jesus. Jesus diz para os inimigos: derrubem este santuário e eu o construirei de novo em 3 dias. Ali estava marcada a Páscoa, não mais na lembrança da saída, da libertação do Egito, mas agora a ressurreição do Filho de Deus, o túmulo vazio, a mensagem central de toda a história. Jesus continuamente vem a nós na palavra, na lembrança do batismo e na Santa Ceia, para nos fortalecer com sua presença e colocar as coisas em ordem, colocar os espaços para aquilo para o qual são destinados.
Aprendemos deste Evangelho que ali onde nós estamos, ali onde eu estou, ali onde tu estás, ali está a igreja, ali está o reino de Deus. Nós fomos enxertados no corpo de Cristo pelo batismo, pela fé, e fazemos parte do seu reino. O nosso culto é ali onde nós estamos, seja sozinhos ou com mais pessoas. Este tempo de pandemia tem nos mostrado de que não só a igreja está alcançando pelas redes sociais multidões de pessoas, mas ali onde estou, me guardando e me cuidando, ali na minha casa, no meu lar, ali está a igreja, ali está o culto, ali está o altar, porque ali está a presença de Jesus. E com a presença de Jesus, todas as coisas se tornam novas. Há esperança, a ressurreição, a vida eterna. Há forças para nós continuarmos. O apóstolo Paulo, na epístola desse final de semana, lembra que esta mensagem sobre Cristo e sobre sua morte, sobre a sua ressurreição, é loucura. No entanto, diz Paulo, aqui está o poder de Deus. A mensagem da morte de Cristo na cruz é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso ele pode dizer, é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Agradecemos a Deus por seu Filho ter mostrado nestes sinais, com sua presença amorosa, o novo. Quando limpou o pátio da igreja, lá de Jerusalém, fez com que de novo coxos e cegos, e não judeus, pudessem se achegar. Quando recebeu o canto das crianças, lá na igreja, Jesus está modificando aquele culto que amarrava, que prendia, que não mais libertava. Na Quaresma somos lembrados deste amor de Deus por mim e por ti, amor que salva, amor que na cruz de Jesus e na sua ressurreição traz vida, vida eterna. Aquele que diz, eu vivo, vocês também viverão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus limpa aquele espaço na igreja, ele não só está limpando aquele espaço físico, mas ele está apontando para um novo. E o novo está no seu corpo, aquilo que ele iria usar para redimir toda a humanidade. Neste corpo nós estamos enxertados, não encostados, não colados, mas enxertados. Fazemos parte da vida deste corpo. Este corpo nos sustenta, nos alimenta, nos dá sentido e faz com que possamos continuar firmes e fortes, inabaláveis, na obra para o qual Jesus nos chamou nesta vida. Que tenhamos um abençoado tempo de Quaresma, na reflexão deste grande amor, dos milagres e dos sinais que Jesus fez por nós, apontando-nos sempre de novo esta nova realidade do seu reino, da sua igreja, que somos nós ali onde nós estamos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Jesus é a aliança entre você
restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Queremos conversar com Deus em oração e queremos agradecer a Deus por todos os cuidados que Ele tem derramado sobre nós, pelo pão de cada dia que não nos falta, pela proteção, pela promessa e a certeza da companhia, proteção e amor incondicional de Deus. Também queremos incluir os aniversariantes desses últimos dias, dessas semanas. Parabéns a todos que celebram mais um ano de vida. Também todos aqueles que celebram datas especiais, também parabéns a todos e colocamos diante de Deus também a nossa gratidão. Os cristãos no mundo todo celebraram na primeira sexta do mês de março, na última sexta-feira, o Dia Mundial de Oração. Nos unimos com os cristãos em oração, pedindo que Deus também auxilie este mundo que está tão cansado por tudo o que está acontecendo. Auxilie o seu povo e a todas as pessoas, a distribuição das vacinas também. Também queremos agradecer a Deus pelo Dia Internacional da Mulher, pedir que Deus continue abençoando todas as mulheres diante dos desafios que são colocados diante delas. Que Deus proteja todas as mulheres. Parabéns pelo dia. Também agradecemos a Deus pela retomada das aulas em todas as escolas, seja de forma presencial ou de forma remota, agora especialmente de forma remota. Que Deus abençoe a todos os professores, alunos, e colocamos também a retomada das aulas no nosso seminário Concórdia, a nossa faculdade de teologia. Que Deus abençoe a todos os alunos, professores dessa escola de profetas. Incluímos todos aqueles que estão enfermos por Covid. Pedimos que Deus possa abençoar aqueles que estão em casa, aqueles que estão hospitalizados, que Deus possa cuidar, proteger a todos e recuperá-los através do tratamento, através do cuidado de muitas pessoas. Também queremos incluir entre os enfermos o Sr. Carlos Azevedo, a professora Fernanda Taboada, o Sr. Ramon Cláudio Matoso, o pastor Kurt Albrecht, a Ivone Til, que aguarda também cirurgia, Dona Eda Nilva Kund, Rosi Vigbold, e incluímos também todas as famílias enlutadas, e em especial a família do pastor Gerson Chornak, que por causa da Covid veio a ser chamado por Deus para a eternidade. Deus abençoe esta família nesta hora de dor, de saudade, bem como a todos os enlutados, fazendo com que possam olhar para frente com esperança, na certeza do reencontro lá no céu. Graças a Jesus. Assim, conversamos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos
por todas as bênçãos derramadas sobre nós, bênçãos materiais, o pão de cada dia, o necessário para a nossa vida, e também bênçãos espirituais, a fé, o perdão, a salvação, conquistadas por Teu Filho Jesus, por nós e para nós. Graças te damos por este Salvador amoroso, que veio até nós, deixou o céu, se fez um de nós e carregou nossos pecados sobre si na cruz. Abençoa esse tempo de Quaresma, possamos meditar o caminho que Jesus trilhou até a cruz, possamos meditar através da Tua Palavra. Obrigado pelas bênçãos sobre todos aqueles que celebram mais um ano de vida e datas especiais também. Agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre estes que estão celebrando estas datas e pedimos que continues abençoando a cada um, especialmente lembrando que cada dia é um presente que Tu concedes a cada um de nós. Querido Deus, guarda e protege também os cristãos no mundo todo. Nos unimos em oração, na lembrança do Dia Mundial de Oração. Possamos, Senhor, unidos em oração, conectados a Ti pela fé, buscarmos em Ti a força necessária para enfrentarmos toda e qualquer situação, na certeza de que a força necessária não faltará. Guarda todas as mulheres espalhadas pelo mundo, seu Dia Internacional da Mulher, as conquistas, tudo que elas precisaram passar, e pedimos que continues abençoando e protegendo as mulheres nas lutas diárias de cada uma. Querido Deus, cuida de todos aqueles que estão enfermos, que aqui foram mencionados, e tantos outros. Pedimos que Tu possas proteger a todos estes nesta hora, aqueles que estão enfermos por Covid, hospitalizados ou em casa. Todos os outros que estão por outras enfermidades acamados, pedimos que Tu possas cuidar de todos estes nesta hora, dando-lhes a força necessária para enfrentarem esta situação. E se for de Tua vontade, em nome de Jesus, Tu possas devolver a saúde para esses, seja através da medicina, da ciência ou de forma direta. Senhor Deus, guarda todos que estão enlutados, pedimos que protejas essas famílias que estão com saudade e sofrem por saudade pela perda de um ente querido. E rogamos, Senhor, que Tu possas encher o coração dessas pessoas com a esperança do reencontro lá no céu, no portão do céu, quando todos estaremos juntos naquele dia que será eterno. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para nos dar o perdão e o direito de estarmos juntos novamente, eternamente no céu. Guarda, Senhor, a Tua pátria, esse estado, estas cidades que estão aqui ao nosso redor. Proteja a Tua igreja espalhada pelo mundo, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Encerramos mais um culto no lar da Congregação São Paulo de Porto Alegre, desejando que Deus abençoe a cada um que está conosco e todos os familiares também nesta nova semana de vida. Que Deus possa protegê-los, guardá-los. Também queremos chamar bem-vindos o pastor Hildo, está retornando. Seja bem-vindo, pastor. Deus o abençoe também em seu retorno.
Que Deus abençoe também as vacinas, que elas possam chegar para toda a população, nesse momento difícil que estamos vivendo. Mas na certeza de que Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo e Deus promete guiar tudo para o nosso bem. Que Deus abençoe a todos. Encerramos cantando um hino. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol